Olá, mais um insight para dividir aqui com você e verdadeiramente hoje eu queria dividir aqui com você uma questão sobre inércia, pessoal. E logicamente, se a gente vai falar de inércia, a gente tem que citar quem? A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, mas deixa eu te explicar antes da primeira lei de Newton. Antes disso, quem já tecia alguns argumentos, alguns princípios, era Aristóteles e Galileu. Os estudiosos de suas épocas já buscavam compreender o movimento dos corpos. Aristóteles, em 4 antes de Cristo, já falava assim, opa, tem uma coisa diferente aí, por que esse movimento acontece, o que acontece com esse movimento? Era o seguinte, ele falava que em relação à busca, em compreensão em relação à natureza dos corpos, e eu estou fazendo uma avaliação aqui nas minhas anotações, ele verificava que a força que era aplicada no corpo, ele fazia ele ir e voltar. Essa era a visão de Aristóteles. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é verdade? Galileu falava, opa, pera lá, não é bem isso. Opa, não é bem isso não. Galileu no século, então, 17, ele falava que existiam, para ver o movimento, para sair aquele corpo da inércia, do repouso, era necessário uma força para impulsionar e uma força contrária. Porque até então, se não fosse assim, se não tivesse a força contrária, ele não conseguiria seguir adiante. Ou ele só iria sempre constante no mesmo movimento. Então, olha só. Então, para que existisse um movimento da forma como deveria ser, ele precisaria iniciar, mas tem um nível de resistência, que pode ser atrito, gravidade, você pode colocar vários tipos de resistência para aquele corpo se movimentar, como por exemplo, se a gente estivesse empurrando o caixote, a gente sabe que o atrito ao empurrar o caixote é a força de resistência. E olha que bacana! Então a inércia não está relacionada somente à força que você demanda para você causar um movimento. É você entender que existem forças contrárias para que você não faça aquele movimento. Tô ficando mais assim, tô entendendo melhor. Então sim, Galileu falava que a propriedade de permanecer em repouso, olha só, quando em repouso e em movimento, quando se tem um movimento, é conhecida como inércia. Então inércia não é só ficar em repouso? Não, inércia é quando também acontece um movimento ou quando há um movimento dentro do contexto daquele objeto, daquela pessoa. Então sim, a inércia não é só o repouso, e sim também o movimento. Então é uma lei que trabalha os dois. E aí veio a primeira lei de Newton, que falava o seguinte, que a lei da inércia é a tendência em que os corpos possuem em permanecer em seu estado de repouso, estado natural de repouso, e também ou em movimento retilíneo e uniforme. Opa, peraí. Retilíneo e uniforme também, sim, porque ele há uma constância na condução do movimento. E retilíneo e uniforme é reto. Tô fazendo um movimento aqui para você. O que isso tem a ver com inércia pessoal? Inércia pessoal tem a ver o quanto você deixa o seu movimento. Ele está sempre retilíneo e uniforme, então você precisa viver, porque pode ser que você não esteja mais aqui nessa terra. O movimento do seu coração é movimento, é alto, baixo, é alto, baixo, alto, baixo. Então, se você não se movimenta em alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, você está vivendo a inércia pessoal. Você parou para pensar que isso pode ser um estalinho, que até quando você vai se manter retilíneo ou parado em repouso? Até quando? Quando é que você vai tomar uma atitude diferente do que você está tomando agora? Porque até então, se for reto, é um ponto contínuo. Você também está em inércia. Ou se você está parado, você está em inércia. Se você está em um ponto retilíneo e constante, você está em inércia pessoal também.
Porque o seu coração não age desse jeito. Ele age em altos e baixos, em altos e baixos. Porque precisamos experimentar a vida, precisamos tecer relacionamentos saudáveis, precisamos entender a nossa essência, precisamos viver. E aí, para viver, precisamos sair da inércia pessoal. A inércia pessoal é retilínea ou paralisada. Sai dessa zona aí, porque você precisa viver, precisa sair da sua inércia pessoal. Até quando você vai ficar seguindo a mesma constante? Até quando? Então esse é um insight que eu queria dividir com você. Eu acho assim fundamental que você busque trabalhar as batidas do seu coração. Então alto, baixo, para você sentir esse movimento. Se você quer um exercício, põe a mão no seu coração e sinta o seu batimento cardíaco, principalmente quando você faz as coisas que você verdadeiramente ama. Então põe a mão no coração, sinta. Se você está com as pessoas que você verdadeiramente ama, seu coração não está parado, ele está em movimento. Vambora então? Vambora produzir? Se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Faz esse movimento das coisas que verdadeiramente importam na sua vida. Saia da inércia pessoal. Até mais.